Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica até o período Cretáceo, mais precisamente para os pântanos do norte da África, para conhecer uma criatura que redefine o que pensávamos saber sobre dinossauros. Preparem-se, porque vamos desvendar os segredos do maior predador terrestre que já existiu: o espinossauro. Quando você pensa em dinossauros carnívoros gigantes, o Tiranossauro Rex provavelmente é o primeiro que vem à mente, certo? Por décadas, ele foi o rei indiscutível. Mas e se eu te dissesse que existiu um predador ainda maior, mais longo e com um estilo de vida completamente diferente? O espinossauro não era apenas grande. Ele era um verdadeiro monstro dos rios, um gigante semiaquático que dominava tanto a terra quanto a água. A história do espinossauro é quase tão dramática quanto o próprio animal. Os primeiros fósseis foram descobertos no Egito, em 1912, por um paleontólogo alemão chamado Ernst Stromer. Ele encontrou um esqueleto parcial, mas impressionante, com vértebras espinhais gigantescas que formavam uma espécie de vela nas costas do animal. Infelizmente, a história tomou um rumo trágico. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, um bombardeio em Munique destruiu o museu onde esses fósseis estavam guardados. Por décadas, tudo o que restou do espinossauro original foram os desenhos e as anotações de Stromer. O dinossauro gigante tornou-se um fantasma, uma lenda perdida na história, mas a ciência é persistente. Nos anos seguintes, fragmentos de fósseis de espinossauro foram aparecendo no Marrocos, Argélia e Tunísia, mantendo o mistério vivo. A grande virada aconteceu em 2014. Uma equipe internacional de paleontólogos, liderada por Nizar Ibrahim, anunciou a descoberta de um novo esqueleto, muito mais completo, encontrado no Marrocos. Esse novo fóssil foi uma revolução. Ele revelou características que Stromer jamais poderia ter imaginado. As pernas traseiras eram curtas e robustas, bem diferentes das longas pernas de corredores como o T-Rex. Os pés eram largos e achatados, talvez até com membranas, como os de aves aquáticas modernas. A densidade dos seus ossos era altíssima, semelhante à de pinguins e hipopótamos, o que ajudava no controle da flutuabilidade na água. De repente, a imagem do espinossauro mudou para sempre. Ele não era apenas um predador terrestre com uma vela estranha. Ele era um dinossauro, adaptado para a caça na água, com até 15 metros de comprimento, talvez até mais, e pesando várias toneladas. O espinossauro era colossal. Sua característica mais famosa, claro, é a vela dorsal, formada por espinhas neurais que podiam chegar a mais de 1,5 metro de altura. Sua função ainda é debatida. Seria para regular a temperatura corporal, absorvendo ou liberando calor? Ou seria uma estrutura de exibição, para atrair parceiros ou intimidar rivais, como a cauda de um pavão? Imagine dois espinossauros gigantes se encarando, com suas velas imponentes refletidas na água do rio. A visão devia ser espetacular. Mas as adaptações aquáticas não param por aí. Seu crânio era longo e estreito, muito parecido com o de um crocodilo. Os dentes eram cônicos e retos, perfeitos para agarrar presas escorregadias como peixes, e não para esmagar ossos. Na ponta do focinho, ele tinha pequenos buracos, chamados forames. Esses buracos abrigavam órgãos de pressão, semelhantes aos que os crocodilos usam para detectar o movimento de presas na água, mesmo em condições de baixa visibilidade. O espinossauro podia literalmente sentir um peixe nadando por perto sem precisar vê-lo. E a cauda? Por muito tempo pensou-se que era uma cauda típica de dinossauro, longa e fina. Mas em 2020, uma nova descoberta mudou tudo de novo. Fósseis da cauda revelaram que ela era alta e achatada lateralmente, como um remo gigante. Era uma cauda poderosa, feita para propulsão na água. Com ondulações laterais, o espinossauro podia nadar com força e agilidade, perseguindo suas presas aquáticas. Ele não era apenas um dinossauro que entrava na água. Ele era um nadador ativo e poderoso,
o primeiro dinossauro não aviário comprovadamente adaptado para um estilo de vida aquático. Então, como era o mundo do espinossauro? Há cerca de 95 milhões de anos, ele vivia num ecossistema de vastos sistemas fluviais, deltas e pântanos de mangue, conhecido hoje como a Formação Kem-Kem. Era um lugar perigoso, repleto de gigantes. O espinossauro compartilhava seu habitat com outros dinossauros carnívoros enormes, como o Carcharodontossauro, que era como um T-Rex africano, e o Deltadromeus, um predador ágil. Além disso, os rios estavam cheios de crocodilos gigantescos e peixes do tamanho de carros, como o Onchopristis, um peixe-serra pré-histórico que era uma das presas favoritas do espinossauro. Como esses predadores gigantes coexistiam? A resposta parece estar na especialização. Enquanto o Carcharodontossauro provavelmente caçava grandes dinossauros herbívoros em terra, o espinossauro se especializou no ambiente aquático. Ele era o rei dos rios. Isso reduzia a competição direta por comida e permitia que tantos carnívoros colossais vivessem na mesma região. O espinossauro passava a maior parte do tempo na água ou perto dela, usando seu focinho sensível e sua cauda poderosa para caçar peixes gigantes e outros animais aquáticos. Ele era um predador de emboscada, esperando pacientemente na beira do rio ou nadando silenciosamente, pronto para dar o bote fatal com suas mandíbulas de crocodilo. A história da descoberta do espinossauro é um exemplo perfeito de como a paleontologia funciona. Não é um campo estático, é uma ciência dinâmica, que muda e evolui a cada novo fóssil encontrado. A imagem que temos hoje do espinossauro é radicalmente diferente daquela de 20 anos atrás. De um carnívoro terrestre bizarro, ele se transformou em um monstro semiaquático, um predador especializado e único em todo o reino dos dinossauros. Ele nos força a repensar a diversidade e as adaptações desses animais incríveis. Eles não eram apenas criaturas terrestres. Eles exploraram e dominaram uma variedade de nichos ecológicos, incluindo o aquático, de maneiras que estamos apenas começando a entender. O espinossauro não é apenas o maior dinossauro predador. Ele é um símbolo da resiliência da ciência e da infinita capacidade de surpresa que o mundo pré-histórico ainda guarda para nós. Cada novo fóssil é uma peça de um quebra-cabeça de milhões de anos, e o espinossauro é uma das peças mais fascinantes que já encontramos. E aí, o que você achou dessa viagem ao mundo do espinossauro? Esse gigante dos rios certamente mudou as regras do jogo, não é mesmo? Deixe aqui nos comentários qual é a sua característica favorita desse dinossauro incrível. É a vela gigante, o focinho de crocodilo ou a cauda em forma de remo? Eu adoraria saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de aprender sobre o verdadeiro rei dos predadores, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. E se você é novo por aqui e ama dinossauros e pré-história tanto quanto eu, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Até a próxima, pessoal!